Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse a Deus: Senhor Jeová, só tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizei ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra estes mortos para que vivam. E profetizei, e ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel, e os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. E ele continuou dizendo: profetiza, filho do homem. Espírito Santo, minha solução. Com estas palavras do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, eu quero neste dia 21, quinta-feira, abraçar a família de Deus, espíritas, católicos e evangélicos, que voltam a formar conosco o poderoso, o potente círculo de oração que cobre todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Que Deus seja louvado soberanamente. E louvado seja Deus pelo abençoado dia de ontem, quarta-feira, onde tivemos 6 cultos abençoados por Deus. O céu ficou mais perto de nós e a glória manifestou, libertando, transformando e almas se rendendo aos pés do Senhor. Foi um dia profético, um dia abençoado. Já é grande a nossa expectativa para amanhã, sexta-feira, quebra de maldições,
para sábado, o Congresso das Notáveis e domingo também pela manhã. Estamos em um mês profético, um mês abençoado, de campos verdejantes, de águas tranquilas, de cálice transbordando, de cabeça ungida e mesa preparada. Estamos no mês abençoado do Salmo 23. Queremos chegar a outubro, novembro, dezembro, cantando o cântico da salvação. Cântico da salvação. E queremos entrar 2024 profetizando sobre todos os vales de ossos secos. Porque são tantos vales que nós estamos enfrentando, que a noiva está enfrentando, que a igreja está enfrentando, que o ministério está enfrentando. São muitos vales. Não é apenas um vale, são centenas de vales de dificuldade financeira, emocional, sentimental, dificuldade na unidade da família e tantas outras dificuldades, pandemias, guerras, levante do inimigo, drogas, morte na porta da nossa casa. Estamos diante de muitos vales, tragédias nas políticas, tragédia nos governos da Europa, Ásia, África, Oceania, muita confusão generalizada em todas as áreas. São muitos vales, mas Deus está levantando um exército de profetas como Ezequiel para dizer que ainda há esperança para os ossos sequíssimos. Os vales sempre existiram, mas parece que nestes dias têm surgido muitos vales. Têm aparecido vales de todas as maneiras. Mas os atalaias, os profetas maiores, os profetas menores, os salmistas, o povo de Deus está antenado, ligado, para dizer ao vale de ossos secos: pode este vale transformar em um exército combatente contra as astutas ciladas do diabo. Fique conosco. Estamos falando para todos os continentes, através da Rádio Cruzeiro-da-Bahia.com.br. Estamos pela Rádio Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Rede Dias Dávila. Estamos falando pela Rádio A Voz da Bênção, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos conectados com a internet, levando o assunto que o mundo precisa ouvir. Só a igreja tem o vento, o hálito, o poder de fazer os ossos se unirem, formando um exército poderoso para preparar a noiva para o arrebatamento da igreja. Fique conosco. Aqui é o Bom Dia Espírito Santo. É o encontro dos vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o show da bênção, é a Universidade da Fé. Por que não dizer, é a voz do Espírito. O apresentador é ele mesmo, o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, da Bahia, do bairro da Barra, para todos os continentes, neste momento em que os ponteiros do relógio apontam
para o céu do infinito, marcando 5 horas da manhã e 17 minutos, nós estamos no ar. Bom dia, Espírito Santo. Somos gratos a Deus pelo dia de ontem, quarta-feira, um dia muito bonito aqui em Salvador, onde as pessoas vieram para estarem conosco na catedral, na sede. Foram 6 cultos vivos, ungidos, abençoados, 3 na sede, 3 na catedral. Deus abriu as janelas dos céus, houve salvação, cura, prosperidade, libertação. Pessoas vieram de todo o recôncavo para anotar o nome da cidade, do bairro, da rua, da família, no livro dos anjos. O livro que está abalando a Bahia. Pessoas vindo e perguntando aonde está o livro dos anjos. Quero colocar o meu nome no livro dos anjos. E a gente vê aquela fila enorme de pessoas escrevendo o nome da família. Pessoas presidiárias, pessoas enfermas, pessoas na Cracolândia, no hospital, mulheres escrevendo o nome de marido, mães escrevendo o nome de filhos. O livro dos anjos. Nós já temos centenas e milhares de nomes escritos de pessoas que crê na visão, na revelação, na palavra da profecia. Deus abençoe. Olha quem já chegou para estar conosco, a Elcio Costa Santos, nosso diretor administrativo, executivo, Claudete Aparecida da Silva, Soraya Souza, Ismar Silva, Mara Nilma Cis, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que o Brasil passou a amar, seguir e muitos contribuindo com a manutenção desta rede internacional. Robilene Matos também já chegou para estar conosco. Já são 5 horas e 20 minutos. Prepare aí o copo com água. Alguém ontem me perguntava, missionário, o senhor apresenta o programa ao vivo? Sim, é ao vivo. E a cores, né? Vivo e a cores. E para mim estar aqui, eu levanto 4 da manhã, às vezes vou deitar à meia-noite, 4 da manhã nós já estamos de pé, para realizar o que Deus determinou para realizarmos, sua obra na terra. Pegue aí um copo com água, apresente a Deus, para que esta água seja transformada em remédio para a cura divina. Tá bem? Pegue também o seu celular, o seu notebook, para o pedido de oração da família. Mande para mim seu sobrenome, número de sua casa, número de processos, pedido de oração, o seu pedido de oração pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua cidade. O telefone para você mandar uma mensagem através do aplicativo WhatsApp ou Telebênção é este telefone, 99 711 78 81. 99 711 78 81. O código de Salvador é 71. Mande agora seu pedido para ser apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coloque aí agora um pouquinho do azeite de oliveira para a santa unção, a santa consagração. Ponha também as caixas com os medicamentos da família e diante do receptor. O seu pedido de oração, mamadeira da criança, fronha do travesseiro, fotografias, carteira de trabalho, forma dentro da sua casa o altar da fé que remove montanhas. Apresenta a Deus o seu pedido de oração e nós estaremos clamando ao céu por você. E mande também o seu pedido para o livro dos anjos, tá bem? 71
99 711 78 81. Seu pedido será anotado no livro poderoso dos anjos, tá bem? Já tem pessoas aqui mandando. Bom dia, paz. Bispo Daniel, favor avisar que hoje haverá culto de oração. Alguém está dizendo que hoje haverá culto de oração na sede. Tá bem, estaremos orando. Hoje é dia de culto de oração na igreja sede no bairro da Liberdade. Já são 5h22. Alice Soares também já chegou para estar conosco. Ontem foi um dia abençoado. É grande a nossa expectativa para amanhã. Amanhã é sexta-feira, é quebra de maldições, é um trabalho altamente espiritual para desenrolar o rolo, para soltar a alma que está presa. Uma vez eu fui orar por uma mulher e um espírito maligno falou através de seus lábios que a alma dela estava amarrada em um pé de piaçava. Misericórdia. O espírito amarrou a alma, o espírito dela, e incorporou e fez dela uma escrava. Campos que eu entendo muito bem. Às vezes a sua alma está amarrada lá em um cemitério, está amarrada lá no passado e precisa libertar. E não é através de medicamentos, não é através de tratamentos, nem de receita, é só através do campo da libertação. Deus me fez um evangelista para a libertação de cativos, oprimidos, carregados e sobrecarregados. Às vezes a alma do seu marido está amarrado em um alambique, em uma moita de cana. Às vezes o coração de alguém da sua família está amarrado em um pé de sucupira. Homem do coração mau e duro. Às vezes em uma jaqueira mole, em um abacateiro roxo. Coisas que só Deus revela a quem tem sensibilidade espiritual. Ou enterrado em uma sepultura, aonde foi sepultado o corpo de alguém da família, ou jogado em uma aguada, em uma maré, para as ondas levarem. Amanhã é dia de quebra de maldições. Peço oração pelo meu neto Samuel Braz. Ele tem 5 anos. Alice Soares. Tá bem, Alice. Vamos estar orando, filha. Robilene Mato já chegou, Edneide Arruda. Sejam bem-vindos. Então amanhã é um dia poderoso. Amanhã é dia também de quebrar a maldição da traição, do adultério, de todo tipo de prática de pecado através da sexualidade maligna. Deus fez tudo correto e certo, mas o homem desviou por seus maus caminhos. Vem amanhã. Amanhã é um dia consagrado aos orixás da sensualidade. Por isso que cabarés, barzinhos, bingos, boates se lotam no dia de sexta-feira, porque é um dia consagrado aos espíritos da sensualidade. Segundo a mitologia grega, egípcia, romana, mesma coisa. Amanhã é dia de muito swing, de muito striptease, de muita droga. Por isso que é exatamente no dia de sexta-feira que nós nos apresentamos diante do altar, perante o povo, para a quebra de maldições. Só a noiva,
a igreja, lavada no sangue do Cordeiro, pode quebrar maldições. Só a igreja tem esta autoridade. Poder todo mundo tem, mas autoridade só quem tem é a noiva, porque ela tem a cópia da chave de Davi para abrir, para fechar, para travar, para desatar todo tipo de amarrio. Então amanhã é um dia de batalha, é um dia de quebrar laços, de repreender o efeito da pólvora, da fita roxa. Amanhã é dia de desamarrar as tranças do mal. Sexta-feira, quebra de maldições. Às vezes você olha para trás e sente a maldição do alcoolismo na sua família, que começou apenas com uma dose. A maldição da cocaína, da maconha, que começou apenas com um pino, começou apenas com uma tragada de um cigarro ou de um charuto. E hoje está aí esta desgraça em sua família, que ninguém dá jeito mais. Só quem pode dar jeito é a igreja. Viu, pastor Delcio? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, amanhã é batalha. É dia de pisar na serpente. O diabo é simbolizado pela serpente que enganou Eva. O diabo é simbolizado pelo escorpião traiçoeiro. Amanhã é dia de entrarmos em todos os lugares ocultos de esconderijo do maligno, para matar e destruir as obras do mal. Sexta-feira. Às vezes você olha para trás e sente a maldição da solidão, da depressão, do AVC, do câncer, vida financeira travada, amarrada, vida sentimental derrotada. E você olha para trás e diz, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Foi assim que o inimigo fez com a sua família, mas não é assim. É de outro jeito, é o jeito da bênção de Deus. Você já viu aquela pessoa que sempre está endividado? Sempre está com a mesma enfermidade? Sempre está no fracasso, na morrinha? Sempre é considerado o humilhado da família, o patinho feio, a patinha feia? Às vezes é campo espiritual. Morte prematura. Então, vem estar conosco. Este é um assunto que eu entendo e ministro sobre estes assuntos. Deus me fez compreender este vale de sombra da morte. Eu não tenho dificuldade de entender o mundo espiritual, porque Deus me deu sensibilidade para te abençoar, te ajudar, te libertar e de dizer, levanta e anda. Vem estar conosco. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. E você precisa fazer a sua parte. O salmista Davi, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Existem muitos vales diante de nós. Existe o vale de ossos secos, que é a mensagem que eu vou pregar hoje. Existe o vale do alcoolismo, da cracolândia, da solidão, da depressão, da loucura, do suicídio. Existem muitos vales, mas Davi, ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele enfrentou Golias no vale, não foi na planície, foi no vale, onde havia uma guerra entre Israel
e os filisteus. E naquele vale, Davi se apresentou. E Davi derrotou Golias, porque ele tinha uma mesa preparada de fortalecimento. Ele tinha pasto verde, ele era ovelha forte. E ele bebia da água tranquila, e ele tinha a cabeça já ungida pelo profeta e pastor Samuel. Então no vale ele venceu Golias. E Deus quer que no vale você vença também. Às vezes aparece diante de nós cada vale infinito. Você olha para a esquerda, para a direita, só vê montanhas. E no meio das montanhas, um vale, um buraco, uma planície infinita. Moisés passou pelo vale. A hora que ele olha para trás, havia o exército de Faraó que vinha lhe perseguir. Do lado esquerdo, do lado direito, havia montanhas. Então Moisés estava em um vale com 3 milhões de pessoas. E Deus falou com ele: porque clamas a mim? Não é momento só de clamar, é momento de agir. Toque nas águas. E ele tinha um cajado abençoado. Ele tocou nas águas e o mar abriu e formou um caminho no meio do mar. Você só fica no vale se quiser. Levante a sua cabeça. As batalhas da vida do homem e da mulher é sempre no vale. Mas é no vale que ele vai te colocar em um oásis e te dizer: ainda há esperança. E você pode dizer e repetir muitas vezes: Deus proverá a minha vitória. Então prepare, Salvador, Pojuca, Catu, Dias Dávila, Camaçari, Simões Filho, Salvador. Prepare, porque amanhã é o vale da libertação. Quebra de maldições. Deus me colocou no centro da cidade de Salvador para profetizar quebra de maldições. Eu fui o primeiro pastor a pregar quebra de maldições. A maldição só é desfeita através de oração e jejum. E eu não estou sozinho. Amanhã são mais de 8.000 pessoas me dando autoridade, cobertura espiritual para esta batalha. Sempre na quarta-feira, na sexta e no domingo, o povo está jejuando e orando por mim. Então amanhã é um dia tremendo. Deus me colocou perto do Pelourinho, do Mercado das 7 Portas, da Barroquinha, do Mercado São Miguel, da Fonte Nova, para esta batalha no centro da cidade antiga, para combater. Estou pertinho da Praça da Sé, em Salvador, terreiro de Jesus, aonde aconteceram muitos derramamentos de sangue nos séculos passados. Então Deus me colocou no lugar certo, pela minha sensibilidade espiritual e origem judaica. Ele me capacitou para esta batalha, mas eu não estou sozinho. Eu tenho uma multidão orando por mim, me dando autoridade. Por isso que eu falo, eu convoco, eu chamo você, meu amigo, minha amiga, para vir receber o natural e o sobrenatural. Quebra de maldições é sobrenatural, porque é campo altamente espiritual. E só pode quebrar maldições
Quem tem o fogo do Espírito e a chama que arde em sua alma pelas almas. Fogo que arde em sua alma pelas almas. Às vezes você diz, para o meu filho não tem mais jeito. Para o meu marido não tem mais jeito. Mas para Jesus tem. Vem estar conosco amanhã. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele, porque ele prometeu que você possa fazer a sua, vestindo a sua bela roupa, fazendo sua chapinha, seu cachinho, seu permanente, pegando a sua bolsa, de preferência nova, viu? E vindo para a igreja de Uber, de táxi, de mototáxi, caminhando. A vocês aí do Largo das Sete Portas, da Djalma Dutra, da antiga rodoviária, Baixa de Quintas, Rótula do Abacaxi, Saúde, Nazaré. Vocês aí da Santa Rita, Santo Agostinho, Vila Laura, são regiões que vocês podem vir caminhando. Taboão, Barroquinha, Pelourinho, Saúde, Rua da Mangueira, Ladeira da Praça, Praça da Sé. Se você mora na Cidade Baixa, é só pegar o plano inclinado Gonçalves ou o elevador Lacerda e vir caminhando. Caminhar é bom. Os médicos dizem que nós precisamos caminhar. Vem estar conosco, com chuva ou sem chuva. Esforça, faça a sua parte. Deixe o Espírito Santo te convocar, te chamar, porque amanhã é dia de libertação para você e sua família. Tá bem? Entenda. Campo espiritual não sai através de remédios psicotrópicos, de remédio, de tratamento. Campo espiritual é espiritual. Combate as forças espirituais, o espírito maior, que é o Espírito Santo de Deus. E eu posso lhe apresentar ele e ministrar sobre você através da unção dele em mim. Amanhã, às vezes sua vida sentimental é amarrada, financeira, às vezes é campo espiritual que vieram dos seus antepassados. Levante a cabeça. Há uma porta aberta. Há uma bênção te aguardando. Há um sobrenatural que manifestará sobre você de uma forma que você vai se alegrar por dentro e se alegrar por fora. Ou mande para mim seu pedido de oração para colocar o seu nome no livro poderoso dos anjos. 7199-711-7881. Tá bem? Gildete Rodrigues já chegou para estar conosco. Edneide Arruda, Josefa Santos, Sônia Santos. Sejam todos bem-vindos ao encontro poderoso dos vasos. Lembrando que sábado, a partir das 19 horas, o primeiro grande culto do Congresso das Notáveis das Mulheres de Deus, na Catedral, no Largo das Sete Portas, e domingo pela manhã agora, com a presença da nossa equipe de mulheres, de pastores, pastoras também. Será um final de semana poderoso, do sobrenatural, do Ministério Dorcas, avivando a mulherada para um trabalho especial. Tá bem? Vamos louvar a Deus, vamos? Já são 5h40. Compartilhe este programa, porque hoje nós vamos falar sobre o vale de ossos secos. Vamos louvar a Deus, exército de Deus. Bom dia, Espírito Santo.
Canta! Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de tremor. Ninguém detém, é obra santa. É isso aí. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ator. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Diz o noivo. Pessoas aqui ligando para mim pedindo a inclusão de seus nomes no livro dos anjos, o livro que está abalando a Bahia. E ontem alguém me perguntava aonde está o livro dos anjos. Unicamente na Catedral da Bênção e na sede no bairro da Liberdade. Ouviu? As outras igrejas têm o livro de oração, mas o livro dos anjos é a revelação de 1969 que veio a mim para abençoar o povo da Bahia. O livro profético dos anjos. Se você entende o que eu falo, venha e escreva o nome no livro para que a bênção venha sobre a sua vida. Meu nome é Alzira, minha luta é grande. E manda aqui pedido pelo Carlos, seu marido, e vários outros pedidos. Estarei colocando sim no livro dos anjos. Olívia, coloca no livro dos anjos. Ebert, Wagner, Leonardo, Danilo, Daniel, Gabriel, Paulo, Tainara, Júvino e Vitor. Amém. Estarei colocando. Peço oração pela minha família. Péricles Novaes Franca Ribeiro, Rua Arlindo Pires, número 71, Iguaí, Bahia. Deus abençoe vocês aí da cidade de Iguaí, Bahia, acompanhando o nosso programa. Rosilda Cruz também já chegou para estar conosco. O número deste telefone, manda mensagem pelo WhatsApp ou Telebenção 99 711 7881. Rosilda Cruz também já chegou para estar conosco. Por isso que eu falo com vocês. Rosana Silva, ajuda-me a continuar aqui pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. Ouviu o que eu falei? Fale do amor de Deus para esta geração complicada. É muitos vales, é muitos escândalos, como víamos ontem pela rede de comunicação de televisão. É cada escândalo terrível. Pastores transformando igrejas em vale. Em vez de ressuscitar os ossos, estão acumulando ossos secos. Por causa da maldita vaidade, ganância e avareza. Adulterando o que Deus determinou para nós executarmos obra de Deus e não outra coisa. Tem uma tal pirâmide. Pirâmide é coisa de idolatria. Pirâmide é cemitério de Faraó. Que é isso, missionário? Vocês já ouviram falar das pirâmides do Egito? Onde colocava os corpos dos faraós e de toda a sua galera administrativa? Pirâmide é cemitério. E pastores fazendo pirâmide é porque ele nunca foi pastor. Ele era um boiadeiro, um picareta, um malandro. Fiquei triste ao ouvir ontem o noticiário daquela multidão de homens que diziam ser de Deus, mas preocupado com as pirâmides
sepultura de Faraó, e aí vai sepultando os membros da igreja, as placas abençoadas das igrejas, e aí transformando em vale de ossos secos o que Deus já libertou. Então prepare, povo de Deus, ajuda-me a estar aqui pregando o evangelho. Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Faça um sacrifício do seu sacrifício para a obra de Deus. Nós estamos falando para todo o Brasil e para todos os continentes. Pregue o evangelho em rede internacional. Ganhe almas através da minha voz. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Deixa Deus te usar. Seja R$5, R$50, R$100, R$1.000, uma oferta Isaac. Deixa Deus te convencer em você colocar uma semente neste ministério. Aqui não é pirâmide não, viu? Aqui não é sepultura de egípcio e de faraó não. Aqui é campo verdejante e mesa preparada. Abra o seu coração. Abra. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco, Daniel de Oliveira, 719918-62232. Vai chegar em minha mão. E eu pago compromissos todos os dias concernente à rede de salvação. O Bom Dia Espírito Santo e seus braços de evangelização. Entendo o que eu falo? Então, abra o seu entendimento, abra o seu coração. Ame a Deus como eu amo, creia como eu creio, vê como eu vejo. Eu abro os seus olhos para ver a glória do Senhor, ajudando a obra de Deus. Tá bem? Aquela bênção que você recebeu, aquele destravamento, aquele milagre financeiro. Ponha em quem na terra boa a sua semente. Conheça pelos frutos conhecereis a árvore. O joio não tem fruto. O joio só tem palha, casca, cor de trigo, mas não é trigo. O joio não tem semente, não tem vida, não tem produtividade, não tem hereditariedade. O joio, ele não tem fruto. Tem que ter fruto digno de arrependimento em todas as áreas da vida. Então seja inteligente. Semeia na terra boa, Deus vai te dar 100 vezes mais. Tem alguém ali mandando um Pix, não importa o valor. Se for uma oferta Isaac, deixa Deus te usar. Oferta Isaac é aquela oferta que você tira das suas economias e consagra ao altar de Deus, do Bom Dia Espírito Santo. Faça como fez Abraão, como fez Ana, a mãe de Samuel. Faça como fez a viúva de Serepta, que ia comer o último bolo e morrer, mas ela ofertou com amor a obra de Deus. Este mundo precisa hoje de profetas fiéis e verdadeiros, porque vigarista, vagabundos, bandidos do altar está lotado. Como nós víamos ontem, a rede de televisão comunicando que houve lá em Brasília, as pirâmides dos avarentos, escandalizando o nome de Deus, enganando 50 mil membros. Sangue de Jesus tem poder, mas o salário do pecado é a morte espiritual, prematura, e assim sucessivamente. Palavra não falha. Deus tem princípios, e o princípio de Deus ninguém adultera. Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem, para que se arrependa. Faça nesta geração complicada, neste vale, a diferença e deixa Deus te usar. Tá bem? Coloquem aí para mim o número do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira 7199186232. Coloque aí o corinho do momento da semeadura na terra certa, não é no vale. Eu venho trazer para o meu Salvador. Abençoa este povo que me ouve com a bênção da prosperidade. Transbordará a mão direita e a mão esquerda, e haverá trigo, vinho e muita prosperidade sobre estas vidas. Eu repreendo todo demônio que está travando a carteira de trabalho e o contrato trabalhista, a venda de algum imóvel. Que haja prosperidade em nome de Jesus. Eu repreendo o tranca-rua, Maria Mulambo, Exu do lodo, o espírito da miséria, da vergonha e da fome. Eu desamarro o que foi amarrado no pé de piaçava, de sucupira, de abacateiro roxo, que foi enterrado ou jogado nas águas. Que haja prosperidade em todas as áreas. Eu abençoo este povo com a bênção do ouro, da prata, do diamante, da esmeralda, das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Que venha o pasto verdejante, a água tranquila. Que esta pessoa receba agora, que já está na sala do trono, a resposta dos seus pedidos, jejuns e lágrimas. Que todos recebam a prosperidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fale comigo, eu recebo para mim, para meu filho, para meu genro, para minha filha, para o meu noivo, para o meu pai. Eu recebo a bênção da prosperidade. Segura firme, porque assim diz o Senhor. Segura a bênção de Deus. Já são 5h54. Programa é o Bom Dia Espírito Santo da Bahia para todo o Brasil. O apresentador é o missionário Daniel de Oliveira, evangelista e missionário da Ordem de Cristo. Amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, eu estarei na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Pessoas ali enviando o Pix, Deus abençoe. Gênesis Souza, 1054 aqui, lá na Suíça, ele está nos acompanhando. Lá já são 10 horas da manhã, 54 minutos. Deus te abençoe, pastor amado. Em nome de Jesus. Amanda Andrade apareceu, nunca mais tinha aparecido. Lenice Oliveira. Soraya está colocando ali o número do Pix para você contribuir voluntariamente, com amor, para a Internacional Rede de Pregação do Evangelho, tá bem? 5h55, abra sua Bíblia. Abram a Bíblia. Edição Torre de Vigília, edição Ave Maria, edição João Ferreira de Almeida. Abra sua Bíblia. Soraya, Gênesis, Lenice, pega a Bíblia lá em cima do criado mudo, na estante, no porta-luvas do carro, na cabeceira da cama, em cima do travesseiro, no braço do sofá, em cima da geladeira, da penteadeira ou na tampa do fogão velho. Misericórdia. É momento de meditarmos
no livro do profeta maior, Ezequiel, capítulo de número 37. É uma mensagem que eu sempre preguei. É sobre a visão do vale de ossos secos. Sempre vai haver vale de ossos secos, mas sempre haverá também um Ezequiel para profetizar, um Moisés para profetizar, um Isaías para profetizar, um Abacuque para profetizar, ou um Paulo, ou um João, ou uma Madalena, ou uma Joquebede, ou uma Esther. Sempre vai haver uma Edneide, uma Soraya, um Gênison para profetizar. Profetas do passado, profetas do presente e profetas que virão depois de nós se Jesus não voltar até lá. Sempre vai haver um vale de ossos secos no campo da política, da moral, da economia, da guerra, da fome, da peste, da praga. E são cadavales infinitos. Mas a igreja tem que despertar para profetizar. A igreja não pode ser pirâmide, porque pirâmide é sepultura dos faraós, misericórdia, dos avarentos e gananciosos. Pirâmide não é de Deus. É organização de avarentos vaidosos e carnais. Como nós víamos ontem as redes de televisão divulgando, misericórdia, Jesus. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que sair destas coisas, sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, da confusão, da ganância, da avareza. Agradeça a Deus pelo pouco que tem, porque o pouco com Deus é muito. Aí ficam um moncado de homens com título de pastores, sendo avarentos, gananciosos. O lugar deles é o lugar deles, lago de fogo, ou cadeia por um tempo, né? Para entrar pela porta. Então, sai dela, povo meu. Você vê que aquilo te contamina, te prejudica, te trava, te atrasa, sai dela. Tenha forças para sair ou peça ajuda para que Deus te liberte desta semente maligna, vaidade e avareza. Sai dela, povo meu. É a ordem do Espírito. Então, vamos meditar no que Deus revelou ao profeta Ezequiel. Olha como ele fala no versículo de número 1, já são 5:59. Veio a mim a mão do Senhor. Por que não foi a voz de Deus? Por que não foi a palavra de Deus? Foi a mão. Porque a mão o levou aonde precisava levar. Foi a mão de Deus que me trouxe para Salvador há 45 anos atrás. Não foi só a voz, foi a mão também. E que me colocou no bairro da Liberdade. Eu creio no mover da mão de Deus pela obra de Deus. O mover da mão de Deus pela obra dele. Ele sabe aonde colocar cada um. Deus me colocou no lugar certo. Não poderia ter me colocado no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais? Poderia. Mas Deus viu que o Daniel tinha que vir para a Bahia. Então me colocou pertinho do Pelourinho para quebrar maldições. Eu não duvido, eu não sou incrédulo com respeito ao operar do Espírito para cada um. Ezequiel foi levado pela mão de Deus. O Deus que levou Ezequiel é o mesmo Deus de hoje. O Espírito é o mesmo. Veio a mim a mão do Senhor e me levou em espírito
espírito, letra minúscula, visão espiritual, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Sabe o que é vale? É uma planície ou um buraco entre duas cordilheiras. Sabe o que é cordilheiras? Muitas montanhas, de um lado e de outro. Uma cordilheira. E embaixo nas cordilheiras formam um vale, ou uma planície, que é chamada de vale, porque está entre duas cordilheiras de montanhas. Não é uma montanha, são várias montanhas de um lado e de outro. Vocês entendem de geografia, não é? Eu arranho geografia. Eu entendo muito do mundo espiritual. E me fez andar ao redor deles. Olha o que Deus fez com Ezequiel. E me fez andar em volta do vale. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E olha a qualidade daqueles ossos. Estavam esturricados, sequíssimos. Não tinha nenhuma célula de vida. Estavam secos. Coisa da hereditariedade do passado. Só Deus podia fazer aquele milagre através de um profeta. Porque Deus respeita seus princípios. Ele deu ao homem a terra. Então ele tem que usar o homem para operar as maravilhas na terra. Deus realiza a obra através dos servos aqui na terra, porque ele deu a terra aos filhos dos homens, deu e está dado sob juramento. O próprio Deus jurou a si mesmo. Está entendendo, Iral? Amanda, Ângela, o que Deus está falando? E ele me disse, filho do homem. Pode ver que ele estava falando para um homem, filho do homem. Porque era o filho do homem que tinha que profetizar sobre aquele vale. E hoje, são tantos vales secos diante de nós. O tráfico é um vale de ossos secos. A política, a vida social, financeira está virando vales de ossos secos. Pirâmides por causa da vaidade e da ganância. Mas Deus sempre tem os línguas de fogo, os remanescentes, para profetizar, como João Batista profetizava, como Elias, Moisés, Eliseu, Abraão. Deus sempre vai ter o Ezequiel dos dias atuais. Eu nunca vi, e nós nunca tínhamos visto, tantos vales de uma vez só. Em todas as áreas da sociedade. Pecado, carnalidade, droga, avareza, ganância e até dentro dos altares, pior do que isso. Como víamos ontem. Aquilo que eu vi ontem que muitos viram, assustou. Líderes evangélicos enganando 50 mil membros de suas congregações por causa da ganância, da avareza. Pirâmide. Pirâmide é a sepultura dos faraós. É enterro, é morte espiritual, morte financeira, morte moral,
Morte administrativa é morte. Por isso que eu falo com vocês, me ajuda a continuar aqui. Talvez eu seja a única voz clamando no deserto para dizer: levanta, ó vale de ossos secos. Rogério sabe disso, Rogério mora em Brasília. Viu o grande escândalo que houve aí ontem ou antes de ontem. Que começou em Brasília, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, só não chegou no Nordeste. Pastores avarentos, ganância, avareza, vaidade, formando pirâmides dentro das organizações religiosas. Vi e me assustei. São vales, Rogério, de ossos secos em todos os lugares, até nos altares, infelizmente. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui. Deixe-me pregar, eu sou língua de fogo, eu sou protestante. Eu sou pregador da década de 60, que o povo ia para a igreja e levava lenço para chorar, levava a Bíblia para ler, em vez de ficar conversando nas cadeiras ou nos bancos da igreja. O mundo precisa de princípios, de pregadores que têm princípios, porque Deus é Senhor dos princípios. Ele não adultera, ele não atropela o que ele determinou. Os vales de ossos secos se multiplicam. Versículo de número 3 do capítulo 37 de Ezequiel. Filho do homem, ô filho do homem. Deus não estava falando a Gabriel, nem a Miguel, nem aos serafins e querumbins. Estava falando a um homem. Porque quem tem que profetizar aos homens é o homem. Filho do homem. Poderão viver estes ossos? E ele disse: Senhor Jeová, eu não sei de nada, mas tu sabes. Só o Senhor sabe se pode ou se não pode, porque não depende de mim. Porque estão sequíssimos. Sua mão me trouxe para este vale, este cemitério velho, cemitério antigo. Misericórdia. O Senhor sabe se pode ou se não pode. Não depende de mim. Eu não sei o que fazer. Aí Deus deu a instrução. Então disse: profetiza. Lança a palavra da vida, da ressurreição, da cura, da quebra de maldições. Lança a palavra da prosperidade, do pasto verde, da água tranquila, da cabeça ungida, da mesa preparada, da vitória, da saúde, do perdão, da misericórdia. É só você, filho do homem, lançar a palavra. Profetizar, porque na terra, Ezequiel, você é o meu representante, Ezequiel. Eu não posso atropelar, Ezequiel, o que eu falei, dando a terra aos filhos dos homens. Então é você, Ezequiel, que tem que fazer a obra aí na terra. É você, Jane, Rogério, Robilene, Daniel. Vocês são os meus profetas na terra. Como Jesus falou na parábola do rico e do Lázaro. Lá na terra já tem os profetas e a lei. Já tem quem fala por mim. E precisa alguém falar por Deus, sim. Porque ele deu a terra para os homens. Então somos nós
que temos que amarrar, repreender, profetizar e implantar o reino. Só que o reino está apodrecido, dividido, por causa dos vaidosos, avarentos, gananciosos, que correm atrás de títulos, que correm atrás de riqueza material. Prega, pregador, alimenta o povo, é isto aí, e desperta o povo. 6:12. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dizei, versículo 4, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como pode um osso seco ouvir a palavra de Deus? Ele não tem ouvido. Mas lá no meio daquela multidão de ossos, tinha os ossinhos menores, as falanges dos dedos e os ossinhos dos ouvidos, dos tímpanos. Se não me engano, tem um ossinho do tímpano tão pequenininho que chama bigorna. O outro chama estribo. É bigorna, estribo. Esqueci o nome do outro. São 3 ossinhos. Bigórnia, estribo, o outro eu esqueci o nome. Que estavam no meio daquela multidão de ossos. São os menores ossos do corpo humano, são os de dentro dos ouvidos. O estribo, a bigórnia. Ah, martelo, muito obrigado, Roque. Você entende de ossos. É bigorna, estribo e martelo. São os menores ossos do corpo humano. E eles vieram e formaram a audição espiritual para ouvir a voz de Deus. Que Deus repreenda do seu estribo, da sua bigórnia e do seu martelo toda a influência negativa de surdez espiritual. Interessante, eu aprendi isso agora lá em Brasília com um pastor que pregava para nós, Paulo Canuto. O filho dele é ortopedista e passou para ele o nome destes ossos tão pequeninos, martelo, bigorna e estribo, que funciona dentro da cabeça, nos tímpanos. Bom dia, bispo, a palavra. Deus disse, procura-te os fiéis da terra. Amém. Muito forte. E quando Ezequiel profetizou, os 3 ossinhos ouviram a voz e começou a formar um esqueleto. Quando você ouve a voz, começa a formar um esqueleto também. A sua bigorna, o seu estribo e o seu martelo começa a chamar os demais ossos para o encontro. Martelo, bigorna, é bigorna e estribo, é isso aí. É coisas de construção civil da área da ferragem para formar a estrutura do prédio. Primeiro é a obra da ferragem, campo que eu entendo muito bem, de construção. Deus me fez compreender tanta coisa, rapaz, para mim pregar o evangelho, né? Agora vejam o versículo de número 5.
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Deus falando. Deus falou, fala e falará. Porque ele não é mudo nem troncho, ele é vivo e poderoso. Ele cuida do que ele estabeleceu a ponto dele plantar um jardim na terra para o homem ser feliz. Está entendendo, Maristela? Como é que vai o seu estribo, Maristela? O seu martelo? Estribo, martelo e o que mais? E a sua bigorna estão limpos para ouvir a voz de Deus? Ou tem cera do inferno para impedir o operar do Espírito? Como vai, pastora Ana Célia, seu martelo, sua bigorna e seu estribo? Estão limpos para ouvir a voz de Deus? Atentai, porque você é uma profeta nestes vales, plural, de ossos secos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ouvidos atentos. Deus abençoe seu estribo, seu martelo, sua bigorna. Ô missionário, onde o senhor aprendeu isso? Com o pastor que pregou para nós lá em Brasília. Paulo Canuto. O filho dele é ortopedista. E ele nos deu uma aula sobre a formação do esqueleto. Uma mensagem muito poderosa. Aquela mensagem do baixinho, aleluia. Por isso que a gente tem que ouvir, né? Se você não ouve, você não aprende. Sabia que tem pastor que não gosta de ouvir? Ele gosta só de cantar e pregar. Ele não gosta de ouvir, então não é pastor. É malandro, é picareta. Tem que ouvir, tem que aprender, tem que entrar pela porta. Sabia? Que tem pastor que só quer que o povo ouça ele, não gosta de ouvir ninguém? Tem que ouvir. Tem que ouvir a voz de Deus. Seja através de uma irmã, de um irmão, de um obreiro. Tem que parar para ouvir. Os escribas e fariseus, eles ouviam para julgar. Nós temos que ouvir para crescer, para aprender. Às vezes uma vírgula, uma palavra nos edifica. Está entendendo, Maristela? Você é daquelas que fica andando na igreja, Maristela? Ou você gosta de ouvir e amar a palavra de Deus? Agora veja o versículo de número 6. Já são 6:19. Porém sobre vós, e porém nervos sobre vós, para cada célula do corpo houve uma profecia. Para ossos, para nervos, Deus trabalha organizado. Deus não falou apareça os corpos, não. Para cada célula, para cada parte do organismo, teve uma palavra endereçada. Porém sobre vós, nervos, farei crescer carne sobre vós, vós estenderei pele, cobertura, porém vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É só profetizar. Se Deus manda profetizar para a cura, vai ter cura. Se Deus manda profetizar para batismo com o Espírito Santo, haverá batismo com o Espírito Santo. Se Deus está mandando profetizar sobre pasto verdejante, vai ter pasto verdejante. Se Deus está mandando profetizar que vai ter mesa preparada, cabeça ungida, vai ter. É como um médico. Para cada enfermidade tem um médico especialista. E mesma coisa é o Espírito de Deus.
Profetiza para isto a prosperidade, o perdão, a união, a reconciliação. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de salada mista. Deus não é Deus de coisa poluída. Ele é Deus que administra e nos ensina a administrar. Profetiza para cada coisa, nervo, ossos, pele, carne. Deus está falando. Hoje não tem mais Ezequiel, mas está aí o Ailton, a Maria Santos, a Ana Célia. Hoje não tem mais Ezequiel, mas o mundo é o mesmo. O Espírito de Deus ainda trabalha na terra, como o diabo também está trabalhando. Há um vale de ossos secos, há vale de pastores gananciosos, como víamos ontem, a pirâmide. Pirâmide é a sepultura de Faraó e de seus generais e coronéis. Pirâmide tem sepultura, tem cemitério, tem morte estabelecida. Sai dela, povo meu. É tantos vales de ossos secos, infelizmente, dentro das organizações religiosas. É pederastia, é tanta coisa feia, horrorosa, mas ainda tem os Ezequiéis para profetizar e trazer vida, pela misericórdia de Deus, até Deus derramar o resto do cálice da sua ira e tirar da terra as coisas boas que sobraram pela misericórdia. Então profetizei, versículo 7, como me deu ordem. O profeta aqui era obediente. E houve ruído. O profeta aqui não adulterou a palavra. O profeta aqui não criou uma palavra, uma Bíblia para ele. O profeta aqui não recorreu aos livros de escritores. Ele recorreu à voz de Deus. O profeta aqui não estava ligado com outra coisa. Só a psicologia dos anjos e a cultura do céu. Irmãos, cultura do céu, as coisas que o céu me ensina, para ir morar lá, dando-nos o conhecimento desde já. Então profetizei, como me deu ordem. Ele obedeceu à voz, e houve um ruído, barulho. Bom, congresso, convenção, louvor perfeito. Houve um ruído, houve um avivamento, houve um despertamento, houve uma voz profética. Enquanto eu profetizava, o barulho aconteceu durante a profecia, o operar de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir a voz de Deus, a voz da profecia, aí não há formação de transformação. Às vezes o diabo suja o seu martelo, a sua bigórnia e o seu estribo, os ossos principais dos tímpanos físico que gera a bênção da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é outra palavra, é a de Deus que alimenta a fé. Bigórnia, martelo, estribo, os 3 ossinhos menores do corpo humano, que comanda todo o corpo humano. Ixi, isso é forte, hein? Como está a sua bigórnia, seu martelo, seu estribo? Coisa de ferragem, mas que forma a estrutura do edifício para Deus. Aqui houve um ruído ao ouvir a voz da profecia. Enquanto eu profetizava,
eis que se fez um reboliço, um ruído, e depois do ruído, o reboliço. Aí vem o acontecimento, o sacudimento, para o alinhamento das coisas desalinhadas. Enquanto eu profetizava, já são 6h26, eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. Interessante que os ossos houve um reboliço, ossos reclamando daqui, ossos reclamando de lá, mas cada osso no seu osso certo, formando o esqueleto daqueles próprios ossos. Como diz o pregador, o osso do baixinho não servia para o osso do grandão. Cada osso no seu osso. Os ossinhos das mãos, não é? Os ossos dos pés, dos joelhos, os ossos da costela, do pescoço, da medula. Cada osso no seu osso. E já trazendo consigo a cartilagem, o ajustamento. Cartilagem presente. As falanges dos dedos, cada osso formando o seu devido esqueleto. Não teve manco nem troncho. Deus não gosta de exército manco ou troncho. Deus não chama ninguém desta maneira espiritual. Cada osso certinho com seu osso. Um exército perfeito e não imperfeito. Cada osso juntaram-se, cada osso ao seu osso. Tudo certinho. Deus não faz nada errado. Dizem que Deus escreve certo por caminhos tortos, é mentira do diabo. Deus acerta o caminho para ele escrever, porque sua mão não é quebrada, é perfeita em suas escritas e princípios. Será que vocês entendem o que eu falo? Fez um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. E olhei, e vieram nervos, cartilagens também, sobre eles cresceram carne, estendeu pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espíritos. Espírito, letra minúscula, o espírito da vida. Está entendendo, Jane? Às vezes você tem tudo, Jane, mas não tem mais o espírito da vida, não tem prazer em viver. Mas Deus vai te dar, vai haver ressurreição espiritual também. Olhei, eis que vieram nervos sobre eles e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito. Venha do norte, venha do sul, venha do leste, venha do oeste, mas venha a bênção de Deus. Venha pela unção, venha pelo louvor, venha pela santa ceia, venha pela fidelidade na oferta e no santo dízimo de Deus. Venha pela obediência e a crença na palavra e no que Deus determinou. Venha ao Espírito para que esta pessoa viva, para que ela não seja mais um esqueleto morto ou seco, mas sim um corpo vivente com a vida espiritual.
venha o Espírito. E quando ele profetizava, suas últimas profecias obedecendo à voz de Deus. E a Bíblia diz: e o Espírito assopra sobre estes mortos o vento do Espírito, aquele mesmo vento que Deus soprou sobre as narinas de Adão, e ele se fez alma vivente. O mesmo vento que soprou no mar vermelho e o mar abriu. O mesmo vento que trouxe codornas e manás para sustentar o povo de Deus. O mesmo vento que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é o mesmo vento, o sopro de Deus. Que o sopro de Deus venha sobre a igreja na terra. Que o sopro de Deus venha sobre os atalaias, os pregadores que estão vivendo nestes dias, cheio de vales e de ossos secos, porque a igreja está seca, precisando de vida, porque se contaminou com Babel, com a Babilônia, com a avareza, com a ganância e com a diabólica e maldita vaidade. Como nós víamos ontem, comunicado nas redes de televisão, mais de 50 mil membros de igrejas sinceras, enganados pelos seus líderes pastores, por causa da maldita ganância, avareza. Só querem a cadeira de Moisés, não tem o cajado, então vai virar um vale de ossos secos, uma pirâmide, sepultura de Faraó e de seus generais do inferno. Vigia, viu? Sai dela, povo meu, enquanto há tempo, para não ser condenado com seus pecados e suas imundícies. Grita socorro e saia. Por isso que o capeta está aí, matando, roubando e destruindo, porque a igreja virou, muitas delas, um vale de ossos secos. Mas Deus sempre ainda tem alguém para dizer: venha pele, venha espírito e tenha misericórdia, Senhor, e nos ajudas, nos ajuda. Que seja limpo o estribo, o martelo e a bigorna, para ouvir a voz, arrancando destes ouvidos a cera do inferno. Tá atrás de cera, é? Negócio é mel. É vida, alegria no Senhor. Profetizei como ele me deu ordem. Pode ver que o profeta aqui era profeta da ordem. Ordem de Deus. Rogério é da ordem de Cristo, como eu, como Sidney, como Ailton, como a Lívia, até a Lívia. Isso não profetiza nada. Profetiza, Lívia. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E puseram em pé, posição de andar, de correr, de batalhar. Um exército grande em extremo, o exército dos avivalistas, o exército do avivamento dos últimos dias, o exército do sobrenatural, o exército dos fiéis na oferta, no louvor, no dízimo e na presença na igreja, o exército daqueles que lê a Bíblia e crê no que Deus está falando. Um exército poderoso. Deus está levantando. E eu quero ser, e vou ser, e serei participante deste exército.
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Medite neste capítulo 37. E depois você vai lá para o versículo de número 25, ainda deste capítulo, apenas uma leitura para terminarmos. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, o qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles, seus filhos, e os filhos dos seus filhos, promessa, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Jesus, filho de Davi. Pode ver que Jesus está aqui. E farei com eles um concerto. Sabe o que é concerto? Aliança, compromisso com o exército que era ossos e agora é um povo que combate. Povo que entrou pela porta. E farei com eles um concerto de paz. E será um concerto perpétuo, coisa da eternidade. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, a presença do Espírito Santo de Deus. E o meu tabernáculo, sabe o que é tabernáculo? Ele habitando entre nós, estará com eles, eles quem? O exército que entrou pela porta, porque ouviu a voz do profeta e formou um exército para o fim dos tempos, vitorioso. Às vezes você hoje é um vale de ossos secos, hein? Ouça a palavra de Deus. Entra pela porta. Volta para a igreja, volta ao dízimo, à oferta, à santa ceia, ao congresso. Entra pela porta. Agora veja o versículo 27. Isso aqui é palavra eterna, rapaz. Isso aqui não é livro de Mormons, não. Aqui não é livro de Allan Kardec, não. Aqui não é livro de São Cipriano, não. Aqui é a Bíblia. É a palavra de Deus. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus. Aqui já fala da eternidade. E eles serão meu povo. Aleluia! Povo de Deus. Aí sim que posso dizer, somos povo de Deus. Ou povos, né? No plural ou no singular. E as nações saberão. Olha o versículo 28. Leia aí, vá. Ezequiel 37, 28. Não gosta de ler a Bíblia, não, é? Só gosta de ficar ouvindo. Vigia, viu? Examine as Escrituras. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a minha igreja. Israel, quando estiver o meu santuário, quando estiver a minha presença no meio deles para sempre. Aqui é pregador da década de 60, viu? Ore por mim e me ajude a continuar aqui, enviando uma oferta, um dízimo, um voto. Leia esta palavra, viu, Moura? Como está a sua bigorna, Moura? Seu martelo e seu estribo, hein? Os ossos do seu tímpano, para ouvir ou não aceitar a palavra. Compartilhe este programa. É uma mensagem que muitos nem irão entender.
Mas quem ainda tem o espírito do amor pelas coisas de Deus, Deus abrirá o seu entendimento. Me ajude a continuar aqui. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquela bênção, porque nós temos compromisso com esta internacional rede. Estou pregando para todo o Brasil e todos os continentes. Ao número do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, 719918-62-232. Por favor, faça alguma coisa pela obra de Deus. Diante deste vale de ossos secos, prega, pregador, evangeliza, evangelista, pastoreia, pastor. Vamos fazer alguma coisa e o céu nos aguarda, tá bem? Vamos falar com Deus, exército especial. Desperta, Brasil, Brasil. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelo abençoado dia de ontem, pelos 6 cultos que tivemos na catedral e na sede. Te agradeço porque esta mensagem de hoje foi revelada às 2h40 da madrugada. O Senhor me mandou pregar sobre o vale de ossos secos. Diante de tantos vales de ossos secos em nossa geração que está diante de nós, como ontem nós víamos aquela pirâmide maldita estabelecida em muitas igrejas evangélicas por pastores, e a pirâmide sempre foi a sepultura dos faraós, que representa Lucifer. Misericórdia. Tenha misericórdia desta geração gananciosa, vaidosa e avarenta, que está diante dos altares, transformando a igreja em vale de ossos secos. Mas que o Senhor levante profetas, atalaias, que têm compromisso com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para profetizar a estes ossos, que o Espírito da vida volte sobre eles. O Senhor deu ordem aos apóstolos, dizendo para eles, para ir às ovelhas feridas da casa de Israel e ressuscitar mortos e curar leprosos da casa de Israel. Às vezes a gente olha na visão espiritual e vê a casa de Israel, a igreja, em um vale de ossos secos, sem a vida, sem o brilho, sem o verdadeiro incenso, procurando outros refúgios, procurando outros meios, que não leva a nada, só a fracasso. Pai, que esta mensagem toque nos corações, para transformar este vale de ossos secos em um exército de fidelidade e adoração. Eu oro pelo pastor Maldonado, que o Senhor está usando para trazer avivamento, ressurreição para a igreja. Eu oro pelo apóstolo Jair, pela direção da Casa da Bênção Brasil, para que mantenha firme a visão espiritual do reino e não da terra. Eu abençoo o dia de hoje, onde teremos o dia de amanhã, onde estaremos na catedral profetizando quebra de maldições. Eu abençoo o sábado à noite, o grande congresso das notáveis, as mulheres que têm compromisso com Deus, e não com Jezabel, e nem com Dalila, e nem com Safira. Abençoo as mulheres que vão estar reunidas ali na catedral, pregando, orando e abençoando e ministrando. Eu abençoo também
em nome de Jesus, este término de mês de setembro, cabeça ungida e pasto verdejante. Eu abençoo o mês de outubro, porque os talites já chegaram, 5.000 talites, que é a revelação para outubro, novembro, final de ano. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Eu consagro as águas, eu consagro as mãos daqueles que me ajudam a estar aqui, ofertantes e dizimistas de livre e espontânea vontade, que amam a obra e entendem o que eu prego. Eu abençoo toda a família evangélica, católica e espírita. Eu abençoo todos os irmãos de todas as denominações, que o homem criou para te adorar. Que Deus seja louvado. Eu te agradeço por tudo, eu abençoo as águas, o óleo, pedido de oração, os nomes que estão no livro dos anjos, de toda parte do Brasil, da Europa, da Ásia, da África e da Bahia. Cada um daqueles nomes, aonde estiver aquelas pessoas, recebam a visita do anjo da ressurreição e da vida. Oramos em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Me ajude a continuar aqui. Mande uma oferta, um voto, um dízimo ao número do Pix 7199186232. Mande seu pedido também de oração. Vem estar conosco amanhã, tá bem? Deus os abençoe. Compartilhe este programa de hoje. Compartilhe este programa de hoje. Por favor. Missionário, já compartilhei tantos os seus programas, mas este de hoje tem uma mensagem de ressurreição para quem está morto na fé. E que Deus te use como está me usando para compartilhar. Tá bem? Meu abraço. Shalom. Ore por mim, viu? Para Deus me dar saúde e graça para continuar aqui ainda por muito tempo. Graças a Deus a gripe foi embora. Através da oração, da água ungida e também do alho, da canela e da folha de pitanga. Saiu. A paz do Senhor, Joelma!